Todas as vidas têm um princípio, meio e fim. Esta é a vida da aldeia do Bispo. Pois, eu era pastor aí. Era pastor aí nessa casa que está logo ali assim. E quando era de inverno, dormiam aí em casa, não era? E depois quando vinha a primavera, já iam para o campo a dormir. E de uma vez vim já no fim do inverno e ele tem aí terreno também. E então, nessa tarde vim, tinha lá o gado a comer a ferrenha e tudo isso. E depois o patrão manda-me lá a dormir com ela lá a 2 km daqui. Até uma rapariga, tínhamos andado a brincar, tinha 14 anos assim, andávamos ali a brincar à noite e tudo. Depois ela, quando dia que as ovelhas, disse, então logo já vens a brincar também. Isso ficou-me sempre cá na cabeça. Os funções ia lá ao patrão, não, hoje as ovelhas estão aqui, dormem aqui. E amanhã dou a volta e já lá fico, não é? Mas não, mandou-me e eu, olha, lá fui. Nunca se me saiu isto da cabeça. Fiquei com pena de não ter ido a brincar, claro. Certo, 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 e agora é que vai ao meio. Bate certo, 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 e agora é que vai ao meio. É um regalo andar com o seu amor. Comecei a levar as vacas à pastagem com 8 anos. O meu pai foi para a França, minha mãe tinha 3 filhas, eu era a mais velha, tive que ajudar. Tinha 8 anos. E depois comecei a ajudar no que podia. À medida que os anos passavam, ia ajudando. Até que depois, aos 23, também fui embora. Canta, canta, povo risonho, almas branquinhas do nosso sonho. Ai, canta, canta, povo risonho, almas branquinhas dos nossos sonhos. O que é? Isto é um tanque para fazer a calda para tratar a videira. Certo, 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 e agora é que vai ao meio. Bate certo, 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 e agora é que vai ao meio. É um regalo andar com o seu amor ao passeio. É um regalo andar com o seu amor ao passeio. Com o seu amor ao passeio e com ele a passear. Com o seu amor ao passeio e com ele. Lavrada. Tudo lavrado. Semeado, batata, Sim. feijão, milho. Ou seja, em termos da agricultura, vocês, o que era mais difícil às vezes, se calhar, era a carne, não? Carne é que não havia. Sim, sim. Mas de resto vocês conseguiam ter alguma comida? Tinham... Vendia a gente as batatas, vendia o feijão. Sim. E era com que se governava. Com o seu amor ao passeio e com ele a passear. Com o seu amor ao passeio e com ele a passear. É a redenção, meus senhores, e a roda vai animar. A redenção, meus senhores, e a roda vai animar. Íamos no mesmo tempo ao algodão, várias pessoas, levávamos, como se chamava, o talego, à cabeça, íamos até São Martinho e depois ali íamos de autocarro até Montermoço para colher o algodão. O algodão é uma planta que era muito alta, dava uma flor branca e espécie de uma rosa, e depois agarrámos o algodão e metíamos num saco à frente da barriga e picava, vinhamos com as mãos todas picadas. Aldeia do Bispo, somos mostras em quadro, meninas da aldeia do Bispo,
fazem andar no rapaz. São as saias, estas calças é que são, foram feitas e talhadas na manhã de São João, foram feitas e talhadas na manhã de São João. Meninas da aldeia do bispo, são finas como o arame. Meninas da aldeia do bispo, são finas como o arame. Não há dinheiro que as pague, nem rapaz que as engane. Não há dinheiro que as pague, nem rapaz que as engane. Estas é que são as saias, estas calças é que são. Estas é que são as saias, estas calças é que são. Foram feitas e talhadas na manhã de São João. Foram feitas e talhadas na manhã de São João. Meninas que estáis à roda, como não vindes dançar. Meninas que estáis à roda, como não vindes dançar. Se lá vissem seus amores, vinham logo a saltar. Se lá vissem seus amores, vinham logo a saltar. Estas é que são as saias, estas calças é que são. Estas é que são as saias, estas calças é que são. Foram feitas e talhadas na manhã do São João. Foram feitas e talhadas. Talvez vamos sair às 9, não? Aí às 9, lá que está a começar a escurecer, não é? É, sim. E depois vamos por aqui, por essa vereda, e depois, Até... se houver qualquer coisa, só nos encontramos ali no Pontão de Mesquita. Está bem. Então, e depois do Pontão Mesquita, conseguimos... continuamos o barrocal aquele. Sim, para nas Frias? Para nas Frias. E vamos em direção a Paio? A Paio. Ou a Torre? Não, a Paio. A Paio? Vamos a Paio. Está bem. E já nos esperam lá o negociantes, não é? Os negociantes já nos esperam lá. Está bem. Ó, senhora Armanda, então diga-nos lá, que é que lhe deu aos 15 anos para ir para o contrabando? Não havia nada aqui para ganhar nada. Não havia nada, não é? Não havia trabalho. Então, eu tinha 18 anos quando a minha freguesia me deu 5 escudos. 5 escudos? E dava o dinheiro que ganhava no contrabando. E ele disse, então dá-me 5 escudos, não gasta estou a miúdos. Pois. Então gastou. Pois. Então quer dizer, o dinheiro que ganhava no contrabando... foi tudo para casa. Foi tudo para casa? Foi tudo para casa. Não ficava com nada para si? Nada. Não? Nada. Estava-me a contar a senhora Armando, quando vínhamos ali na rua, que uma vez levou um tiro quer dizer, levou o seu casaco, um tiro. Sim. Isso foi do lado de Espanha? Foi a guarda? Foi os espanhóis. Foi aonde? Foi ali ao pé de Paio, sabe? Foi ao pé de Paio, da parte de cá de Paio, a atravessar um rio. A atravessar um rio. Sim. Ou seja, eles em vez de mandarem os tiros para o ar... Deram-me a mim. Deram-no a si. O que é que não me apanharam? Teve sorte então. Ele levava a navalha aberta, corta os cordeiros da cara que levava, pum, e morreu. O contrabando não seria para todos, mas era porque a necessidade, a sobrevivência, o dar de comer aos filhos estava primeiro que tudo. Estava-me a dizer que começou aos 14 anos. Aos 14 anos. Fui pela primeira vez com direção à Torre e 18 quilos às costas. E era feito em 2 dias, quer dizer, uma noite e um dia. Era feito em duas coisas. Defesas. Pois.
De dia normalmente ficavam a dormir, não é? Andávamos durante a noite, depois, quando viesse a madrugada, ficávamos a descansar até vir a noite, para depois regressar à povoação onde íamos a vender o carrego. O carrego. O café. Que era café. A primeira vez que fui os carabineiros, logo quase ao sair da raia, apareceram os carabineiros, e é claro, cada um foge para o seu lado. Eu, como era já uma pessoa assim, valente, quase nem podia arrastar os pés. E tive sorte, não tive. Eles iam, o meu irmão é que me levava ao contrabando. E outro rapaz que se chamava Amândio, que vinham por trás de mim, e quando me viram assim atrapalhado, sem quase poder fugir, cada um por seu lado pegaram-me na mão ou no braço e levaram-me até ao ponto onde a gente já podia estar mais coisa, livre dos carabineiros. E foi assim, era a idade, em qualquer ponto onde a gente chegasse para descansar, tinham que me acordar, porque senão o cansaço era muito. E foi assim, e foi pronto, era bom, eu gostava daquilo. Fui poucas vezes, mas gostei e gosto só. E lembro-me muitos coisas, momentos que passávamos no campo, a comer a merenda, que não era bife, não era carne grelhada, era um bocado de tocinho, morcela, verneiro e chouriças, quando calhava, e o pão, que era trigo naquela altura já, e água que se bebia no regato, pronto. Já não era mau. E já não era mau. E pela primeira vez que fui à vinda, tive bastante sorte, e logo na primeira vez, por caída, tive de andar a fugir dos carabineiros, e à vinda, ao regresso, aconteceu a mesma coisa, quase no mesmo lugar. E recordo-me que isso nunca me pode esquecer, o meu irmão comprou uma bengala, uma bengalinha, uma bengala, pronto, que era para a gente, quando andava no contrabando, toda a gente tinha uma bengala. E então vínhamos, era eu e outro rapaz da minha idade que já faleceu, que era o João do Tio Álvaro. Vínhamos os dois conversando, com a mesma idade, éramos coisas, e eu trazia a bengala aqui no braço, talvez com o medo de estragar, trazia aquilo com tanto empenho, que de repente ouço tiros atrás de mim, para ir 100 metros ou 100, ou 50, sei lá, não deu para fixar. Abri os braços e lá se me foi a bengala. Coisa. Yeah.
Ei! Larga! E como é que foi parar ao contrabando? O contrabando, a gente toda por aqui andava no contrabando. E com 17 anos, por uma carrada, e fui daqui logo, não sei quantos quilómetros há daqui, mas há para aí 25 ou 30 ou mais. Oi. Sim, é longe, é para lá de Paia, depois ainda está Gata já está lá mesmo lá para o fundo, e depois ainda é outra aldeia lá mais longe. E nós lá íamos de noite por aí fora. E então quando era de inverno, como estava gelo assim na terra, aqui assim era só gelo, as calças, só gelo. Oi. Depois ainda descansávamos um bocadinho para ali no caminho, quando era de inverno, que as noites eram grandes. Mas a gente não podia descansar nada, com o frio que tinha, os pés estavam gelados. Oi, olha lá, não era fácil, não? Oi, não era nada fácil. E o que é que levava no carrego? Café, para lá levávamos café. E alguns às vezes para cá ainda traziam amêndoa, eu só trouxe uma vez. Traziam amêndoa de Espanha para Portugal. E o café era mais caro lá e mais barato aqui, ia para lá. E o azeite, também andei com o azeite também íamos buscar lá à Espanha e trazíamos para Portugal. Lá, depois, quer dizer, íamos ali a uma casa, não sei se ela disse, aqui na Espanha, mas ali mais para cima, para a serra. Havia umas pessoas de Valverde que o traziam ali, àquela casa, como estava fora do povo, estava lá na serra. E nós íamos buscar ali o azeite e dali íamos pôr a serra fora até ao Soito. Já passou no Soito? Mas lá, íamos até ao Soito por essa serra fora, a pé, para lá. E deixávamos lá o azeite e vinham para casa. Mas os que éramos mais novos, esses corríamos muito. Mesmo com o carrego às costas, os guardas era raro nos poderem agarrar. Oi. Bom, alguns deles também corriam muito. Alguns deles até foram contrabandistas antes e depois foram para a guarda fiscal. Então, depois conheciam bem os caminhos e as coisas das pessoas e tudo. Então, e eram leves também. Esses muitas vezes apanhavam. Sim, muitas vezes apanhavam. E tiravam-nos os carregos? Depois tirávamos o carrego. Em Espanha tínhamos de ter cuidado, porque nos apanhavam lá e não nos levavam para a prisão. Sim, levávamos para a prisão. E depois tínhamos de pagar uma multa lá e já nos deixavam vir. Mas se não, se nos apanhavam, mesmo nos levavam para a prisão. E já era em Cáceres, já não era aqui no terreno de Salamanca, já era em Cáceres, já era lá do outro lado. Porque para ir para lá é Cáceres e para este lado é a Salamanca. E nós já íamos para Cáceres. Então eles eram piores? Aqueles eram piores, sim. De uma vez, eu não ia daquela vez, mas de uma vez iam para aí uns 60 pessoas daqui. A fazer o dia para ali assim, para lá de Paio. E depois já começava a vir a escurecer assim, e depois alguns começavam a dizer, já podemos ir. E apenas arrancaram os de Salamanca com os cavalos, os polícias. Lá tiveram que deixar uns quantos de carregos. Vá lá. Se tivessem aguardado mais um quarto de hora, os polícias tinham passado com os cavalos e não havia nada. Assim eles tiveram pressa. Já vamos, então lá vamos. Não andaram muitos metros, eles estavam já, os polícias à volta deles. E depois, como já lhe contei, uma rapariga ficou sozinha. Vá lá, mas depois a pobre rapariga era a primeira vez que ia, não conhecia nadinha do mundo. Depois lá ficou sozinha, depois o que é que pensou? Escondeu o carrego, viu um carvalho assim com uma agalhada ou coisa, aqui parece que escondeu ele o carrego e ela desviou-se um bocadinho para o lado. E depois já namorava, depois namorado mais outras duas raparigas vieram lá a ver dela e lá o encontraram. Depois... Ainda lá estive sozinha umas horas. Pois ainda, sim, quase todo dia, só à tarde que a encontraram. Sim, ela disse mal da vida, ela disse, aqui já nunca mais me encontram. Mas lá o encontraram e lá veio. Enfim, mas sustos ainda havia muitos, sim. Lá os carabineiros estavam e os guardas estavam sempre por aí. Sim. E andavam aos tiros a vocês? Pois, eles davam tiros ao ar. Bom, ainda. Em algum tempo ainda mataram alguém, até me parece. Quando eu fui não mataram ninguém, mas acho que antes ainda tinham matado alguém. Enfim, era duro.
Que é a vida. É a vida. Isso já foi há quantos anos? Fez 86 ontem, não é? Pois, isso há que 65 anos. 65. Mais de 65 anos. Ou menos 65 anos já. Mas gostava de lá andar? No contrabando? Não tínhamos outra vida. Íamos num contrabando, depois, olha, claro, o povo era pobre naquele tempo, não era? Mas era uma vida alegre. Nos domingos íamos sempre a ver de um acordeonista, fazíamos ali o baile, ali no enchido, e toda a gente dançava. Sim, os casados, os solteiros, tudo misturado, toda a gente vivia bem. Era uma alegria. Meninas da aldeia do Bispo, são dispostas em quadro. Meninas da aldeia do Bispo, são dispostas em quadro. Fazem andar os rapazes um bocado variados. Fazem andar os rapazes um bocado variados. Estas é que são as saias, estas calças é que são. Estas é que são as saias, estas calças é que são. Foram feitas e talhadas na manhã de São João. Foram feitas e talhadas na manhã de São João. Tenho 64 anos e nasci em Queiriga. Helena, tenho 72 anos, sou da aldeia do Bispo. Maria da Luz, tenho 73 anos, nasci na aldeia do Bispo. Leopoldina, tenho 82 anos, nasci na aldeia do Bispo. Irene, tenho 78 anos e nasci na aldeia do Bispo. Bem pintada. E quantos anos tem? 77. E onde é que nasceu? Em aldeia do Bispo. Sou Isabel Maria Nunes Pinto, nasci em aldeia do Bispo, tenho 76 anos e está bom, e acabou, e gosto muito da minha terra. Ora, boa tarde, sou da aldeia do Bispo, nasci aqui em 1942. E como é que se chama? Chamo-me Maria Martins Serra. Nasci em 1942, faço 80 anos, domingo. Chamo-me Mariana Afonso Manso, aldeia do Bispo, tenho 77 anos. Sou da aldeia do Bispo, chamo-me Maria Rosa, tenho 76 anos, nasci aqui, vivi em Angola durante 9 anos e por enquanto estamos todos. Maria Neves, tenho 69 anos e vivo cá agora depois da reforma. E nasceu cá? Nasci cá, sim, e voltei às origens. Sou Maria Eduarda, tenho 69 anos e sou da aldeia do Bispo e vivo em Ceia. Não, eu sou Maria dos Anjos, tenho 70 anos, nasci na aldeia do Bispo, trabalhei em Lisboa e estou cá há uns anos. E faz muito bem. Sou a Lídia, não sou da aldeia do Bispo, estou casada cá, mas agora estou na reforma e venho para cá, estou cá a viver. E nasceu onde, Lídia? Eu nasci em Bragança. Em Bragança. Lauridinha, vem à janela, oh Lauridinha, vem à janela, ver o meu amor, ai, 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 se vai para a guerra, ai, ai, ai. Com 12 ou 13 anos, o contrabando era de azeite. Azeite que a gente trazia, ia lá, trazia azeite e levava peças de pano cru, que devia ser para fazer lençóis, essas coisas. Então, e levávamos café de cevada. E então a minha irmã, para não levarmos o pano assim à mostra, ou no carreiro, ou atrás nas costas, arrebulhava-me aqui uma peça devia ser um só lençol, já não me recordo se era um, se eram dois. E então metia-me aqui isto tudo aqui à cintura, a toda a volta, e punha uma camisola forte, que era para não se perceber tanto o coisa. E então íamos a Valverde e vendíamos lá a minha irmã vendia lá esse pano. E levávamos o café, que era o café de chicória, que a gente chamava cá. E é café de cevada,
Era um café que se bebia na altura, aqui nas nossas aldeias, era o café que se bebia, que era feito numa panela de água a ferver, metiam-se 2 ou 3 colheres de café daquele para dentro e deixava-se repousar e depois bebíamos e era o café. O contrabando era no verão, pronto, a gente ia para a torre, fazia aquilo em 2, era numa noite até ao meio do caminho, dormir, descansar todo dia e no outro dia regressar à povoação onde se vendia o que era a torre e depois no outro dia de manhã vir para casa. Chegámos às 11, às 10, dependia. E de inverno, o inverno era um bocado mais complicado, que a gente muitas vezes tinha que atravessar o rio, pronto, as calças molhadas até ao joelho, e a gente, molhados, íamos então por ali fora. Ao fim de 1 hora ou 2, as calças eram calças de pana, que a gente usava mais ou menos, que aquilo já fazia um barulho por elas mesmo. Com elas molhadas e aquilo em caramelo, as calças batiam coisa como batem aí os músicos, os pratos, e era assim, pronto. À chegada, pronto, íamos até à povoação, à entrada da povoação, não entrávamos assim, chegar a entrar. Pousávamos os carregos, descansávamos e 2 ou 3 iam fazer a venda. Iam fazer a venda do café, pronto. Depois eles vinham e já vendemos, pronto, vamos pô-lo a tal sítio. Chegávamos lá, descarregávamos o café e ficavam os mesmos 3 a contar o café e a receber o dinheiro. E nós saíamos, para não estarmos ali todos juntos, dava mais nas vistas, e então saíamos fora da povoação até os outros virem e depois ali, pronto, regressávamos, vinhamos por aí fora, caminhando como podia. Anda cá que não te faço mal nenhum. Onde é que estás? Escondido. Eu, desde garoto, sei que era o contrabando que dava a vida aqui à nossa zona. Portanto, eu desde garoto, desde que me lembro de existir, sei que era o contrabando que existia, essa coisa. Mas eu, claro, mesmo depois de garoto, 6, 7 anos, e muitas vezes comigo, com a minha mãe, andava às ferias, buscar pão ou isto ou aquilo. Mas depois, quando é que foi? Quando eu tinha 16 anos, 15 anos, comecei a ir com 20 quilos às costas até Paio. São uns 20 quilómetros, atravessar rios, saltar a parede, atravessar as devesas dos touros, com touros. Mais tarde, comecei a ir a cavalo, que íamos a Paio, que é aqui uns 20 quilómetros. Isso era fácil, que íamos e vínhamos na mesma noite.
Mas entretanto, começamos a ir lá para baixo, para a província de Cáceres. E então ali, muitas vezes, era 2 dias, 3 dias. E até chegámos a estar, às vezes, quando íamos para a Placência, mais para lá, 8 dias, sem vir a casa. E então aí tínhamos que só andávamos de noite, não é? E durante o dia parávamos os cavalos lá num sítio mais ou menos e nunca nos aproximávamos, nunca íamos sempre na mesma direção, nas mesmas aldeias, cada vez era em sua aldeia, porque senão a Guarda Civil dava-se conta e então esperávamos mais facilmente. Mas depois também tínhamos que comer, não é? E eu com 16 anos, fossem Cadarço, Descarga Maria, Lamperas, Vilas Buenas, Tordesilhas, em todas as aldeias havia uma pousada, mesmo já naquela altura, nos anos 58, 60, e era uma facilidade para nós, porque se fossem eles que viessem para cá, por exemplo, chegava a Aldeia do Bispo, a Aldeia Velha, queriam comer, o que é que lhes dava? Ninguém dava, e nós tínhamos essa possibilidade, e eu então, quem aqui ia, fôssemos 20 ou 30 homens, eram 20 ou 30 cavalos, às vezes depende, uns mais, outras vezes menos, e então tínhamos que comer. Então eu aqui ia à aldeia mais próxima e encomendava a comida para os cavalos e para os cavaleiros. E chegava e dizia, não tenho dinheiro. E a da pousada me dizia, Alejandro, alguém me irá pagar. Portanto, um garoto já tinha crédito naquela altura, naquela altura ali. Portanto, era qualquer coisa que nós íamos para a guerra sem armas. Como contei há bocado, uma das vezes, que foi em 1961, quando arrebentou a guerra em Angola, passamos aqui por cima da Aldeia do Bispo, ao lado de Nas Frias, e ia subir a Serra da Chalma, para ali já íamos tranquilos, já era raro, nunca tínhamos tido para ali problemas com a Guarda Civil espanhola, mas esse dia fomos acusados e então eles esperaram-nos com os carabineiros da cavalo. E numa certa altura eu até ia a dormir em cima do cavalo, quando os tiros, as balas assobiavam, a gente ouvia, parece que as balas passavam rente às orelhas, e o carabineiro disse, tirei para lá, não sei se deu, é um palavrão, mas o carabineiro disse, tirei para lá cabronas de portuguesa que aqui tenéis Angola. É algo que choca. Eles tinham mais acesso ao que se passava em Angola do que nós nem não tínhamos jornais, não tínhamos rádio, não tínhamos nada, mas lá sabíamos que havia lá guerra, porque já havia pessoas da minha terra que lá estavam, mas não tínhamos, mas ele disse, tirei para lá cabrão de português que aqui tenéis Angola. Foi qualquer coisa. E então outras vezes atravessar rios, atravessar os cavalos que caem mortos, chegámos a matar cavalos. Uma vez aí, isto foi em 1958, nos Forcalhos, chama-se isso a Consolação, os carabineiros regularam a metralhadora à altura dos peitos dos cavalos. Quando os cavalos vieram, mataram 27 cavalos, mas não sabiam que vinha lá um espanhol na frente, a abrir os portais para que os cavalos não fizessem tanto barulho, cortaram o homem pelo meio. Nós íamos para a guerra sem armas, mas era assim, mas era qualquer coisa que nos impulsionava, e eu cada vez que havia tinha que ir. Eu não olhava ao medo ou aquilo que fosse, porque pronto, era assim. E então, olha, uma vez, mas isso ainda era que teria 15, 16 anos, com 20 quilos às costas, fazer 20 quilómetros até Paio e atravessar, íamos só ali com o rio de Paio, é um rio que está assim, de passar lá na Serra da Chalma, nasce, e vem sempre correr por ali baixo, e depois sempre a água corre, logo desce ao rio, e até o rio, em pouco tempo que seja, cresce muito. E nós íamos lá umas pontas, que chamavam as pontas das Biriguelas, mas não podíamos passar, que as pontas nem subiam. E então estávamos ali, quando atrás de nós, vinham os carabineiros, começam aos tiros, arrancamos por ali fora, a um par de certo ponto, havia o rio era 5 vezes mais largo, e parecia-nos que a água que ali não havia corrente de ar nem nada, nós atravessamos, porque senão para irmos à ponta, lá em cima, que chamamos a Ponta de Paio,
tínhamos uma hora de caminho por barrocos e essa coisa era muito difícil. Era uma hora a mais de caminho. E então, metemos-nos ao rio. Conforme metemos ao rio, a água logo pelos peitos, os carregos nos levantavam, a areia saía-nos debaixo dos pés. Bom, entretanto, vimos um rapazito que era de Quadrasais. Muitos de Quadrasais vinham para aqui, para a Aldeia Velha, ali dormiam, moravam, só para poderem ganhar um frete, como nós chamamos, um frete, a levar o contrabando para a Espanha. E esse rapaz lá se desequilibrou, a água saía, a areia saía-nos debaixo dos pés, ficávamos sem coisa, levou o rio abaixo. Aquilo começamos a gritar e tudo mais, e aí então a maior parte voltamos para trás. Só lá ficaram um homem já de uma certa idade e um rapazito novo. Eles o que fizeram, abraçaram-se um ao outro para ter mais peso e devagarinho conseguiram atravessar o rio para o lado de lá. E esse rapaz ia o rio abaixo, já nas ânsias da morte, só víamos de vez em quando. Com a corrente. E os carabineiros que vinham acima, em vez de deitarem um pau para o ajudarem, ainda um se mete na água, a água até aos joelhos, e ainda lhe joga 2 tiros. Não o apanhou. E então uma mulher que havia de lá, que era a mãe daqueles que recebiam a mercadoria, lá em coisa, a mãe do Hilário, que chamava-se Catalina, essa senhora, já de certa idade, bem por lá, morava ali, do lado de lá, em frente, do rio, bem por debaixo, virar para trás, que os apanho, tudo mesmo, e a mercadoria era para os filhos, não é? Portanto, também ela, não é? E então ela segue o rio abaixo, e lá com um pau lá conseguiu dar o pau ao rapaz, e lá o salvou o rapaz. Nós, por ali acima, fomos sempre chorando, gritando por o rapaz, e quando chegamos a Paio, sentemos ali, e foi o primeiro dia que eu senti o reumatismo, com um garoto de 16 a 17 anos. Foi o primeiro dia por causa de molhado e essa coisa também. Mas depois ficamos lá, os outros vieram, mas aqueles que estamos assim mais maltratados, ficamos lá em Paio, os espanhóis lá nos trataram, cuidaram de nós, não nos secaram e tudo mais. Dali a uma hora ou assim veio o rapaz, foi uma alegria ver o rapaz, falando: "Oh, meu senhor, eu tenho tantas para contar, não sei se ainda quero mais." Senhora do Almortão, ó minha linda raiana, virai costas a Castela, não queirais ser castelhana. Senhora do Almortão, eu para o ano não prometo, deixem morrer o amor, ando vestida de preto. Agustín Peña González, natural y vecino de Norofrías. Me ofrezco para lo que pueda aportar aquí para saber en la vida del contrabando. ¿Y qué edad tiene? 87 años. Ya son unos cuantos, ¿eh? Que sea para muchos años. Gracias, hombre, ya pocos puede ser. Me vengo a despedir ya este año de aquí. ¿Qué edad tenías cuando ibas al contrabando? Pues yo empecé con los de 17, 18 años. Y de ahí, como no había otro medio de vida, aquí en Navafrías todavía un medio de vida era el contrabando y las minas de wolframio, de estaño. Y si uno era una cosa, pues era otra. Y allá se iba ganando uno algo. Y unas veces el contrabando lo sacábamos de aquí de la Nigiosa, hasta del Diabella de la fábrica del Pinto, que está ahí más allá. Sí. Ahí cargábamos 20 o 30 caballos según los que fuéramos y los llevábamos hasta la provincia de Cáceres, que hay como unos 50 kilómetros, más o menos.
una cuadrilla, todos en colaboración, a ganancias, a pérdidas. Y después, pues había más cosas, era café. Entonces era un café que valía en escudo, no sé, como a 60 pesetas. Aquí algunas noches, algunos días tuvimos una capea con los guardiñas, que nos salían aquí al frente. Pero a veces se quedaron con algunos, ¿eh? Y en alguna ocasión fuimos al pie de Casillas y entonces se traficaba el café crudo. Y hasta la frontera venían los guardiñas custodiando el café, y de ahí para adelante ya nosotros lo que podíamos sacar. O te salían los guardias o salías bien, había de todo. A pérdida ya ganancia. Otra vez hasta así todo. Después ya vino el tabaco, más fuerte. Ya cuadrillas más grandes. La cuadrilla de aquí de Alnejosa, había unos cuantos que le llamaban los jeromos. Y el jefe era uno que se llamaba Antonio Beche, el mejor contrabandista y muy buena persona, además. Se casó con una española y vivía en la frontera. Y él actuaba de aquí. Ya conocía a todos, nos conocíamos todos bien. Y después íbamos yo según la ruta. Unas veces por un sitio, otros por otro. Y en una de ellas fuimos por ahí por Casillas y nos dejaron entrar los guardias en un cercado grande. Y unos estaban a la salida y otros los guardias. Pues había allí un remolino de caballos que los mismos caían para allá que para acá. Se quedaron con unos cuantos, otros escapamos. Había que defenderse como se podía. Posteriormente ha venido el ganado, las ovejas y las vacas. Como esas a lo mejor algunas pasaban 4 veces la frontera, porque como era el cambio entonces, tan pronto subía allí o bajaba aquí y la misma vaca pasaba 4 veces la frontera. Después vino lo más fuerte, los hombres de Francia, que de aquí salieron muchos. Yo llevé muchos a la Torre donde el café, pero a patitas toda la noche, no había caballo. Salía de ahí del Diabelda como al escurecer y a las 10 de la mañana o las 11 estaba en la Torre de Don Miguel. 40 y tantos kilómetros, 48 a patitas. Y los hombres detrás podían ir 20, 30 o 40 hombres que iban para Francia clandestinamente en aquella ocasión. Se valieron y eso valió mucho porque de aquí se fue mucha gente y fue una fortuna para estos pueblos. Francia para Portugal ha sido una riqueza grandísima. Y de allí los cogían otros intermediarios y ya los montaban en camiones o en coches hasta la frontera. Y allí ya los metían en Francia. La vida muy negra. Salamanca, ¿quién te mantiene? 4 corderitos que van y vienen, que van y vienen, que van y vienen. Salamanca, ¿quién te mantiene? Y en el campo hay una flor que se llama campanita, la perdición de los hombres son las mujeres bonitas. Aqui, por o Porto de Valverde, carregadas com o talego à cabeça, que levávamos batatas, arroz, massa, café, açúcar, levávamos tudo para comer durante 1 mês ou 1 mês e meio. E o azeite eram os patrões que nos ajudavam, os patrões da azeitona. E então, levantava-nos de manhã, as nossas camas eram no chão, com pernadas de gestas e de charas, e dormíamos 2 ou 3, e então de noite aquelas, as coisas das gestas, as varas das gestas ainda me roçavam nas costas. Depois levantava-nos, era um senhor mais idoso, que se levantava logo muito cedo, a fazer o lume, porque havia camas daquele lado, deste e deste, para fazermos depois o pequeno almoço de manhã. E então ele fazia o lume, e a gente levantava-se, íamos-nos a lavar para fora,
Tínhamos sempre uns cântaros com água que íamos buscar à noite. E depois, então, comíamos e íamos a apanhar a azeitona com as cestas. E então, nos dias muito frios e com muitas geadas, a azeitona estava muito pegada à terra. Então havia umas bolotas que a gente agarrava as bolotas e abria-as ao meio com uma faca e fazíamos uns nidais para meter na ponta dos dedos para desenterrar a azeitona que estava muito congelada. E tínhamos que encher a cesta primeiro para a gente se ir a aquecer ao lume. Enquanto a gente não enchia a cesta, não podia ir a aquecer-se ao lume. O meu pai era o principal a ensinar os caminhos a todos. Sempre queria o tio António que vai na frente. E então, às noites, eles iam com os carregos do café até à raia. E depois nós, as mulheres, íamos a levar a merenda, para eles não irem tão carregados. Íamos então a levar a merenda e eles depois seguiam para a frente e as mulheres vinhamos para trás. Que eu era ao meu pai, que ia levar a merenda, e aos meus irmãos. Cuatro corderitos que van y vienen, que van y vienen, que van y vienen. Salamanca, ¿quién te mantiene? Y en el campo hay una flor que se llama campanita, la perdición de los hombres sobre las mujeres bonitas. O ano que fui para a azeitona tenho uma história. Eu estava lá a apanhar a azeitona, chega o meu pai a buscar-me para me casar, que eu não queria, e o meu pai foi-me lá buscar. Foi-me lá buscar para me casar. Tinha cá um rapaz também que tinha vindo da França, e depois foi-me lá buscar a azeitona, e eu não queria vir, e vim para me casar. Então não escolheu o noivo? Não, foi os meus pais que escolheram. E então Dona Laurinda também estudou aqui na escola? Eu não estudei, que eu não sei ler. Não chegou a ir à escola? Não cheguei a ir à escola. Fui, mas eu fui na primeira classe, só comecei a andar, e depois os meus pais tiraram-me de lá porque precisavam de mim para trabalhar. E já não fui. E trabalhava com eles? No campo. Pois, eu era pequena, mas tinha que ir com eles. E era assim. No dia que fiz 18 anos, fui preso. Foi preso então? Quando lá... Já ia para lá. Já ia a caminho da França. Já tinha meu pai. Meu pai foi para lá em 49. Sim. E ele foi preso em Espanha? Foi preso aqui na cidade de Rodrigo. Na cidade de Rodrigo, sim. Ali fizemos a documentação e não levava, mas já fui debaixo de prisão até São Sebastião. E ali é como me prenderam, é como fizeram as algemas. Levaram-no para São Sebastião lá em cima? Sim, levavam-me quando tinha o bilhete tirado. Pronto, está bem. Tinha o bilhete de comboio tirado. Então esteve lá quanto tempo preso? 3 meses. Ali estive 2 meses e meio. Sim. Depois estive em Vitória. De 4 dias em Burgos, baixo de terra. Nem judeu merece aquilo. Debaixo de terra? Debaixo de terra. Então. Em Burgos. Em Burgos, sim. Burgos. Mas a prisão é debaixo de... É debaixo de terra. É debaixo de terra, sim. E nem retrete. A retrete era um buraco assim no canto. Sim. Tudo cimento. Ele estava lá em cima, não podia mexer. Sim. O botão estava fora no corredor. Sim. Quando não íamos a dar de comer, sim. Sentávamos no chão, nem cama, nem cadeiras, nem nada. Era cimento, tudo cimento negro. E vocês lá na prisão eram mais do que um, ou estava cada um separado? Era eu mais outro colega, mas estávamos separados. Estavam separados, sim. Só nos juntávamos quando íamos mudar de uma prisão para a outra. Pois. Então e depois como é que saiu de lá? Como é que voltou? Depois soltou aqui em Vilafamor, tinha feito lá um pedido. Eles fizeram um pedido. Fiz um pedido a um gajo que era capitão da Guarda Fiscal. Sim. E ali soltaram-me. Mas mesmo assim, entre entrar e Vilafamor, ainda tive 2 horas nas fronteiras de ouro, metido numa gorita farpas, conforme é o corpo. Nem assim, nem assim, nem não assim. Se podia mexer? Não podia mexer assim. Tinha... 2 horas. Teve 2 horas assim? 2 horas assim. Mas do lado de Espanha? Do lado de Espanha.
Ou seja, isso era uma espécie de quê? De castigo? Pois, depois fui ao posto da guarda pequena. Estava lá um rapaz, um solteirão daqui do vizinho e da terra, Sim. a pedir socorro. Não estava lá, estava para Coimbra ou para Viseu a fazer serviço. Sim. Depois viemos a pé até na Aveira. Já os sapatos já estavam rotos, já os pés já estavam sangue. E depois ali fomos a comer umas latas de sardinha a uma taberna. Sim. E o gajo tinha uma carrinha e veio-nos cá trazer. A minha mãe pagou a minha parte e o outro era casado, a parte do outro pagou à mulher. Então vocês tinham que pagar então para... Pois está, depois temos que pagar a merenda, comemos lá a lata de sardinhas e a garrafa do vinho e o frete da carrinha. Pois, e o frete, não é? Mas e para sair da prisão não foi preciso pagar? Foi nada, não paguei nada. E nunca te fui maltratado. Nunca foi maltratado lá? Nada. Exceto quando me meteram lá naquela coisa que não se podia mexer durante 2 horas. O diabo. Já apareceu tudo. Já passou tudo, então? Já passou coisas piores ainda? Mas isso é tudo mal. Pois, isso é tudo mal, então, claro. Portanto já não tenho medo de nada. Já não tenho medo de nada. Okay. Olha, e aqui a guarda fiscal era um bocadinho mais... Havia os cabos e havia os maus. Havia das duas coisas. Havia das duas coisas. Mas nunca teve mais problemas, pois não? Não, problema nenhum. Não. Nunca teve nada. Então, e quando ia daqui com o carrego, normalmente era o café ou levava mais coisas? Era café e às vezes era combinações e cuecas em seda que era para mulheres. Levava a roupa interior também para mulheres, para mulheres tudo em seda. Tudo em seda. Isso vinha de onde? E cuecas e tudo. Hein? De onde é que isso vinha? Vinha de Espanha para cá. Traziam lá... Para lá levávamos uma carga e para cá trazíamos outra. E traziam outras, está bem. Pronto, levava de um lado e trazia... Ganhavam dos dois lados. E ganhavam dos dois lados. Pouco de cada lado, mas olha, lá vivemos. E não era todas as noites, não? Não, então não podíamos aguentar, nós só andámos de noite e de dia estávamos quietos no meio do mundo como os bichos. Porque vocês iam para muito longe daqui, sim. Não é? Então 2 noites e às vezes 3 noites. Então ia daqui era para Paio ou era mais longe daqui ainda? Daqui para Paio, até uma cidade onde se chama Montremoço. Montremoço, sim. Montremoço, que é longe. Para ali já demorámos 3 noites. Pois, isso é longe. Depois punhamos ali onde havia água, quando era no tempo do calor. Sim. Para levar uma pinga de água, porque merenda já o levávamos. Claro. Mas água não levávamos, nem vinho, nem nada. Nem nada, nada, sim. Não levávamos nada, tínhamos que pôr ao pé de um rio para beber uma pinga de água. Para beber água, claro. Sim. E tinham que lá ficar quietinhos, não é? No meio do mundo como os bichos. Olha, então e depois, imagina, vocês escondiam quando largavam o carrego, nessa noite depois já não ganhavam nada ou depois dividiam entre todos o prejuízo? Às vezes, quando apanhavam 4 ou 5, íamos às vezes aos 20 ou aos 30. Sim. Depois o prejuízo era pago por todos. Era pago por todos. Dividiam. Não interessa se eram os mais novos ou os mais velhos? Não interessava. Não? Não. Então, uns levavam 20 quilos, outros levavam 15 quilos, conforme era. Era tudo a partes iguais. Era tudo igual, sim. Um gajo, quantos quilos de café apanharam? 100 quilos numa comparança, ou 50 quilos. Tanto, olha, quantos homens são tanto a cada um. Pronto, e dividiam. Então já ganhávamos pouco dinheiro e às vezes não ganhávamos nada porque tínhamos que pagar a carga dos outros que tinham ficado sem ela. Tinham ficado sem ela, pois. Tanto ganhava um como ganhava outro. Pois, acabavam por dividir. Então e quem é que ia à frente? Quem é que ia à frente, normalmente? Aqui à frente é o que mais puxa os terrenos. Os terrenos? E havia sempre voluntários ou às vezes tinham que... sempre voluntários, mas íamos uns longe um do outro, não íamos encostados uns aos outros. Sim. E como daqui onde estão ali os homens. Sim, mas aqui os guardas normalmente ao primeiro não apareciam, não? Não. Estavam cá que cruzavam quando andámos por aí a juntar uns com os outros. Depois muitas vezes levámos 2 quilos, 3 quilos para a raia e escondíamos lá uns 2 ou 3 dias. Até juntar aqui 20 quilos ou 15 quilos a carga que levámos. Não sabíamos logo a carga inteira aqui. Isso era um prejuízo. Assim era um prejuízo. Então andámos 2 ou 3 dias, olha lá. Caminho no burrito, ao pé ou isto aquilo, lá 2 quilos. 2 quilos com as mãos. Por ao cabo de 2 dias, já temos a carga lá toda. Pronto, fala e vamos. Levavam aos bocadinhos para lá. Aos bocadinhos. E onde é que escondiam isso? Escondíamos nestas paredes largas. Sim. Que estão encostadas à terra.
Fazíamos um buraco e lá tínhamos dentro. Nas paredes de pedra que fazem as divisórias dos terrenos, às vezes? E depois, da parte de cá, tapámos o buraco com pedra outra vez. Sim. Eles só com a parede é que podiam apanhar. Por causa dos cheiros, senão não viam nada. Senão não conseguiam ver nada. Nada. Sr. Manuel Luís, diga-nos lá então onde é que estamos. Qual é esta estamos zona? aqui em Aldeia do Bispo, Concelho do Sabugal, e estamos muito precisamente no lugar da Horta da Presa. Horta da Presa. Horta da Presa, aqui passa um caminho pelo qual os contrabandistas, outrora, passavam. Sim, aqui mesmo junto à aldeia, portanto nós estamos muito perto do final, aqui, junto ao cemitério, não é? Exatamente, estamos aqui perto do cemitério novo, que na altura não tinha sido ainda construído, e que estamos aqui a uns 200, 300 metros, mais ou menos. Mais ou menos da aldeia, portanto isto no fundo é um caminho tipo vereda, não é? Pelo meio da... É pelo meio do matagal, porque os contrabandistas, com o seguinte... passavam sobretudo de noite e então tinham que conhecer muito bem o caminho. Nessa altura os caminhos estavam desimpedidos, claro, com infelizmente a situação atual, e conheciam muito bem os caminhos também, que fossem eles de noite ou de dia, com o seguinte, tudo isto corria geralmente bem, salvo quando apareciam os guardas. Quando apareciam os guardas aqui como ao Sr. Domingos, não é? Sim, que andava aqui a dar cabo da vida, do trabalho dos contrabandistas. Sim, é verdade. E há quantos anos já foi isso? Quando é que começou, mais ou menos? Em 81. 81. 81. E apanhou muitos contrabandistas? Bastante. Uns apanhei, outros fugiam. Outros fugiam? Cada um andava à vida dele. Contrabandistas tentavam salvar o contrabando. O guarda estava para os apanhar. E era assim para apanhar o contrabando. Para apanhar o contrabando. E tinha, na altura, qual é que era a vossa estratégia para apanhar os contrabandistas? Ou se havia mais do que uma? Sim, havia mais que uma. Estávamos escondidos à espera deles. Por vezes eles passavam noutros caminhos, mas umas vezes se agarravam, outra vez fugiam. E outras vezes fugiam. E lembra-se de ter mulheres também, de encontrar mulheres ou só homens? Só homens nessa altura já só homens já nessa altura já só havia. Portanto, antigamente mais atrás também iam as senhoras. Mais atrás iam as senhoras também. Nos anos 50, nos anos 40, 50 havia um contrabando, vamos dizer, de subsistência. Subsistência, sim.
Conseguinte, iam-se transportarem e a vender produtos como o café, a amêndoa, às vezes até, em certa altura, depois da Guerra Civil Espanhola, até batatas contrabandeavam. Contrabandear. E íamos transportar isso até essas próximas daqui aldeias, pueblos espanhóis, aqui nossos vizinhos, como Paio, Penha Parda. Penha Parda, isso ainda é um bocadinho longe, não é? Porque Naves Frias é já aqui ao lado. Exatamente. Naves Frias são nossos vizinhos, conseguindo sempre tivemos uns laços específicos com eles. Mas senão, muito contrabando ia para a Torre Dom Miguel. Nós dizíamos aqui sempre a Torre, mas o nome do povo espanhol é Torre Dom Miguel. E por vezes também se ia muito mais longe, conseguindo a Valverde, que fica mais ou menos aqui a uns 16 km, e ainda muito mais longe para Montehermoso. Ainda mais, pois. Que são uns 60 km daqui. Que era quando tinham que fazer dividido, não é? Exatamente, não faziam que eram só vários numa noite. dias que se iam para lá, conseguindo, geralmente eram 3, 4 dias. E o Sr. Domingos, vocês, claro que só faziam até à fronteira, não é? Não podiam passar para o lado de lá. Não. E os seus colegas do lado de lá também não podiam supostamente passar para o lado de cá. Mas lembra-se de histórias de às vezes isso acontecer, sem querer, porque os limites da fronteira às vezes... Sim, mas nós conhecíamos bem os limites e normalmente evitávamos de passar para lá e eles também evitavam de passar para cá. Porque depois vocês passando para lá ou eles para cá perdiam no fundo os direitos de fazer o que quer que... Tentávamos evitar de passar, nós e eles, de passar a fronteira para lá, como guardas. Com que idade é que tinha quando foi para a guarda? Tinha 24 anos. 24 anos. Então, e antes disso? O que é que andou a fazer? Diga-me lá. Contrabandista também, exatamente. Passar contrabando. Também andava a passar Tinha que contrabando. ser. A gente viver na raia, tinha que se fazer tudo um pouco. Fazer um bocadinho tudo. Ou seja, quando foi para a guarda já conhecia um bocadinho a vida de contrabandista. A vida de contrabandista, já sabia por onde é que eles caminhavam, não é? Sim. Pronto, e já agora aproveitamos para ver os carregos, como é que eles funcionavam. Portanto, nós temos... Este era o carrego mais pequeno, que eventualmente não é? Portanto, para os rapazes que ainda mais novos levavam um carrego de 10, 12 quilos e 15. Sim. Depois, conforme iam crescendo, iam levando mais quantidade mais de quantidade, café. portanto, iam aos 20 quilos, mais ou menos, não é? Sim. Chegaram a levar 25. Portanto, e as sacas depois aqui eram enrodilhadas para pôr nos ombros, para não magoar. Aleijar, para não magoar, isso. E este está na forma correta, portanto, deste lado do ombro direito está assim e do lado esquerdo. A ideia era... Se os guardas saltavam era para cair logo para lá. Para atirar o carrego ao chão. E fugir o contrabandista para não ir a julgamento, para não ir tido a julgamento. Exatamente, pronto. E tu, o que é que acontecia aos contrabandistas quando eram apanhados? Nós no meu tempo nunca apanhávamos ninguém. Portanto, fez um bom trabalho. Claro, mas pelo menos não deixava passar. Perdiam mercadoria, tentávamos evitar de parte a parte eles serem agarrados e nós os agarrar. Agarrámos o contrabando e já estava bem. Porque no fundo eram famílias, não é? Portanto, vocês viviam todos... Sim. Todos em família, como digamos. Como se costuma dizer, durante o dia estavam juntos muitas vezes nos café, a beber os copos, a jogar as cartas e exatamente. Assim. À noite cada um fazia a sua vida. A sua vida. Amigos, negócios à parte. É mesmo isso. Em agosto, todos os anos, Arraiar faz o Trail da Raia. Nele podem conhecer um pouco das estradas, caminhos e outros cantos secretos dos contrabandistas e da sua história de vida.
éramos assim, mais a canalha, mais as grutas da minha idade. Sim. Havia ali muita canalha à beira da casa da minha avó. E eram muito pobrezinhas. E a minha avó, eu quando ia à casa do meu avô pedir o pão, dizia-me, olha, logo vem com esta canalhada toda, o pão não se vai embora. Dava de comer a todos, não era? Dava de comer a todos. A cada um seu bocadinho. E dizia, se ela viesse sozinha, assim, vem com a canalhada toda. Tinha que dar de comer a toda a gente, não é? Pois dava de comer a toda a gente, partia um pão. E olha, já se partiu o pão, já se gastou. Vidas que se cruzam, passados que não são assim tão distantes, como o da Dona Fernanda, que trazia as cartas para as pessoas na taberna do seu pai. Ou como a história do Sr. Manuel Luís, que quando era novo e andava a pastar o gado da família, um dia, muito cansado, decidiu-se deitar. Ao final de uns segundos, algo lhe passou por cima. 1, 2, 3 vezes. Não sabia o que era. Decidiu levantar-se para ver. E o que é que encontrou? Debaixo da pedra que servia de cabeceira, uma cobra. E então lembrou-se do segredo da sua mãe. Era um lagarto, porque os lagartos são amigos dos homens e inimigos das cobras. Brincadeiras de garotas, ao domingo tínhamos o bailarico e eram os divertimentos que tínhamos. Os rapazes ajustavam, pediam o tocador e a gente ia lá para baixo para o largo a dançar e pronto, era as brincadeiras que tínhamos. Às tardes juntávamos umas quantas de garotas a brincar aqui além e mais nada, era assim. Então, e nesta terra não há bruxas, não há nada disso? Eu acho que não. E aqui as mais velhas não falavam? Na Lajeosa é que diziam que havia bruxas, aqui não. Nunca me lembro de haver. Aí uma vez o meu pai é que contava, já cá não está, coitadinho, que uma vez ia para a casa dos meus avós e senti um barulho e dizia assim, mas o que está para aí? Deve ser uma bruxa. E então agarrou uma pedra e atirou em direção onde sentiu o barulho, era um burro, lá estava. Até ele tinha medo de bruxas. E outra vez também na mesma rua, também viu uma galinha, dizia ele, viu uma galinha pelada. Certeza que era bruxa, não lhe deu tempo a vestir-se. Mas depois tínhamos uma burra, uma vaca e uma cabra. E quem tomava conta deles? Éramos todos. Tudo tomava conta dos animais. E de verão também trabalhávamos muito, também ajudava aos meus pais na agricultura. E depois quando tiravam as batatas, é o que a gente sabia fazer também. Não havia outra coisa para viver. Mas éramos felizes, talvez mais felizes do que estamos agora. O meu pai ia ao contrabando, ia ao café, passava o café, o minério e o ouro. E foi preso várias vezes em Cáceres. A minha mãe teve que vender vários terrenos para pagar a multa para o meu pai sair da prisão. Você ainda andou na escola aqui? Andei 4 anos na escola, só tenho 4 anos da escola. Por conta, os meus irmãos fizeram estudos, mas eu não fiz estudos. A minha mãe já me teve com 40 e tal anos, um bocado atrasada. E então, quando eram mais novos, tinham possibilidades para os meus irmãos estudarem. Mas eu já não estudei. Mas não, é assim. Mas ainda andou por aí a brincar? Sim, brincávamos, jogávamos, não me lembro como se chamava o jogo que jogávamos às bonecas, jogávamos por essas aldeias. De verão já não me lembro certas coisas. Durante a noite corríamos pelas aldeias, escondíamos-nos, depois mandava a nossa procura, mas o jogo já certas coisas que eu já não me lembro, não me lembro como se chamava. Claro, antigamente aqui na aldeia, pois as crianças andavam aí todas a brincar, não acontecia nunca nada. Mas depois é tanto, eu quando tinha 7 anos fui 3 dias à escola
E depois fui mais um ali a buscar uns burricos e depois montei para ele, ali assim à entrada do povo, fazia uma curva àquilo e eu caí. Caí e desmenti o braço. E depois andava com o braço ao peito. E depois o professor encontrou a minha mãe e disse, não vale a pena mandá-lo à escola que ele parece que não vai ir a aprender muito. E eles assim fizeram, nunca mandaram à escola. Então que não aprendi a ler, nem a ler nem a escrever, não sei nada disso. Não sei nada de ler nem escrever, vai lá. Mas bom, ainda a gente se fosse bem porque foi para a França. E, lá, e depois ainda tirei a carta de condução lá, ou melhor aqui nem me davam. Se fosse em Portugal, ou melhor nem me dariam. Lá deram-me sem problemas. Então que andei 40 ou 50 anos a conduzir com o carro, quando fui à França e vim, nunca tive azar nenhum. Então que o ler o livro não está ali na nossa frente quando a gente vai a conduzir. Assim. Vai lá, então que isso fez-me assim bem. Quantas vezes eu fui à França e vim? Vai lá, é a vida. Ai, ai. O património arqueológico da Aldeia do Bispo é algo invejável. As suas pedras contam histórias antigas e aqui, nesta terra, há muito para descobrir. O homem anda por aqui há milhares de anos e em cada canto se esconde um segredo seu. Toda a fronteira da Raia do Sabugal está repleta de cruzes que relembram o período medieval, quando agentes desta terra e as ordens religiosas marcavam os limites do condado e, posteriormente, do novo país, que é Portugal. Mas há mais cruzes e outras formas diferentes. Não é fácil perceber de que época são, visto que para identificar a pedra é preciso muito mais do que apenas a pedra. Porém, sabemos que bem aqui perto existiram, em tempos já idos, populações várias, como os vetões. Os vetões que antes dos romanos virem para cá, habitavam estas terras e muito pertinho daqui temos o santuário de um deles, o santuário à deusa Trebaruna, onde se ofereciam os animais domésticos. As sepulturas em pedra são quase 40 e estão todas a sul da Aldeia do Bispo. Para além das sepulturas, existem outras marcas na pedra. Marcas essas que não sabemos se serão apenas lugares para colocar o cruzeiro ou cruzeiros, ou se será algo mais. Isto está cheio de surpresas, surpresas que merecem ser pesquisadas e partilhadas.
As tradições orais são parte integrante de um povo. E aqui, na aldeia do Bispo, também se fala de lendas e mitos. As bruxas são uma das criaturas mágicas mais presentes no nosso imaginário. Também por aqui há bruxas. Bruxas perto do ribeiro, junto aos moinhos. Bruxas nas encruzilhadas. Até os gatos e as galinhas são bruxas. Ao contrário das outras criaturas, as bruxas não aparecem apenas à quinta-feira. Não, as bruxas aparecem todas as noites. E todas as noites os homens devem se acautelar com elas. São as donas do papão, aquele que rapta e põe as crianças num saco, para depois as levar às bruxas e as bruxas as comerem. Todas as noites, numa encruzilhada, cantam e dançam, juntamente com o diabo. Este está sempre, mas sempre, perto delas. O melhor será ter à porta uma ferradura de um cavalo. Serve para o prender, mas serve também para nos proteger das bruxas. Também há histórias de lobos, mas atenção, os lobos não são maus. Por vezes, a circunstância é que faz o mal. Estamos na Rua da Cruz de Pedra, no bairro, no casario, um dos mais antigos da nossa aldeia de Bispo. A Rua da Cruz de Pedra porquê? Porque aqui em Invernia, já há muitos anos, teria falecido uma criança, ou talvez uma adolescente, que foi morta pelos lobos. E daí as pessoas aqui da aldeia decidiram colocar uma cruz que se encontrava, que se encontrava na altura, na travessa da Cruz de Pedra, e que a Associação Raiar agora vai remover e vai pôr aqui na Rua de Cruz de Pedra contra este palheiro. E ainda há outras criaturas, lobisomens. Dizem, do lado de cá e do lado de lá, que vêm das serras, da gata, das mesas, da malcata. Esses, sim, só à quinta-feira à noite. É preciso cuidado, muito cuidado. Contam os antigos que há tesouros nestas terras. Estão escondidos nas fontes de água pura. Numa delas há pentes de ouro. Se tomarem atenção, na noite de São João, saem de dentro da fonte. O que mais assusta ao povo
são os medos. Os medos que todas as noites se escondem nas esquinas das ruas. Os medos que trazem consigo a boa hora e a má hora.